E aí, pessoal, eu vou explicar então como eu fiz a integração via REST com a API do Google Books. Bom, como a gente sabe, cada solicitação que é feita ou realizada para o Google, elas precisam de uma autorização e uma identificação de usuário do Google. Então, essa autorização ela pode ser AUTH 2.0 ou uma chave de API. A que eu vou usar vai ser essa AUTH 2.0, porque o Google trabalha com ela. Ou seja, eu vou utilizar ela para poder acessar os recursos que eles não são públicos. Por exemplo, os métodos de adicionar e de remover, que eu vou mostrar depois para vocês, eu vou precisar então dessa autorização. Essa eu achei a parte mais complicada do trabalho, que foi descobrir como essa autorização funcionava. Mas através da documentação explicativa do Google, no fim deu tudo certo. Então, a gente acessa o console developers do Google, cria um projeto, o meu já está aqui, eu não vou criar. Em seguida, clica na aba de bibliotecas e procura por books, que é a API que eu vou utilizar. Porém, a minha já está ativa, então eu não vou ativar. Em seguida, eu venho aqui em credenciais. Essas credenciais são as credenciais que eu vou utilizar mais adiante nesse código aqui, que é o server ali dentro, para colocar como um localhost, e utilizei o meu cliente ID e o meu cliente secret. Onde eu vou achar então esse cliente ID e o cliente secret? Eu vou achar aqui após fazer uma credencial com o Google. Então, clico em tela de consentimento, configuro uma tela de consentimento. Basicamente, é só colocar o e-mail e o nome do produto e clicar em salvar. Em seguida, tu volta na aba de credenciais, clica em criar credenciais e escolhe ID do cliente AUTH. Em seguida, você escolhe o tipo de aplicativo, escolhe outro e clica em criar. O meu já está aqui. Acessa ele e você tem o ID do cliente e a chave secreta. Essas duas coisas foram as coisas que eu utilizei aqui para poder gerar uma autenticação para o meu usuário. Que, como eu expliquei no início, para mim poder apagar e adicionar os livros na biblioteca, que em seguida eu vou mostrar, eu tive que fazer essa autorização para o meu usuário. Então, como ela funciona? Como funciona todo esse código aqui? O que faz esse código aqui? Ele redireciona o usuário para o Google, onde ele especifica permissões que serão solicitadas. O usuário então será solicitado para fazer um login. No meu caso, eu já vou rodar o meu projeto aqui, dando Shift F6 para mostrar para vocês. Ele está fazendo uma chamada, então, para a porta local, que eu vou mostrar para vocês, certo? Aqui, para usar o callback, a gente digita sign in, ou seja, ele vai, com isso aqui, o código faria uma chamada ao usuário solicitando que realizasse login. Só que como não é o meu primeiro acesso, eu já fiz o login, já digitei minha senha, ele já fez o login, então após fazer o login, ele cai nessa tela aqui. Aí você escolhe o seu usuário, a sua conta, né? E dá as permissões. Se o usuário der as permissões, o que vai acontecer? Ele vai me retornar um token. Esse token é uma autenticação do meu usuário. Todo usuário que queira utilizar então os métodos que não são públicos devem fazer isso. Aqui retornou o JSON. Após então o usuário autenticar, a gente volta para o NetBeans e pronto. Ele retorna um refresh token. A gente vai utilizar ele, porque através do refresh token é que a gente vai ter todas as permissões que precisamos para fazer os acessos. Eu vou colocar eles na minha classe de credenciais. Essas credenciais, eu já tinha umas, como eu gerei outra, então eu vou só substituir. Então, após realizar todas as autenticações que devem ser feitas, vamos partir então para a explicação dos métodos que eu utilizei no código.
Então, aqui é feito só um menuzinho para saber qual opção escolher, para ficar mais fácil, mais nítido de ver. E aqui então está implementada os métodos. No listar livros, que seria a opção 1, faço a chamada do token. Só que esse token aqui é o token que é gerado por sessão. Por exemplo, além daquele de ter feito o Google Auth Service, ter se comunicado com o servidor do Google e ter gerado aquele refresh token, por segurança, o que o Google faz? Esse refresh token ele tem duração de apenas 1 hora. Depois dessa 1 hora, o usuário perde acesso a essa sessão, ou seja, aí então existe essa classe aqui que é justamente para renovar a sessão do usuário. Toda vez que o usuário fizer um acesso, ele precisa de um token novo. A cada execução de método que eu tenho aqui, eu chamo esse token que seria um novo token. Menos nesse pesquisar livros, porque no pesquisar livros, como ele é um método público, ele não precisa desse token. Só os métodos dos quais não são públicos, que como eu expliquei no início do vídeo, esses métodos aqui não são públicos, então eu preciso de uma autenticação. E essa autenticação ela é renovada a cada sessão. Por isso que em cada método esse token é chamado, porque cada vez que eu faço um acesso a um método desses, ele chama um novo token, então. Aqui é passado uma URL, então, onde é feito um GET no servidor. Se a estante de livros, que seria o bookshelf, não estiver vazia, ele vai entrar nesse for. Dentro desse for, ele vai passar por todos os itens, percorre todos os itens da lista, que seria da lista de estante de livros de favoritos, e vai mostrar então o ID desses livros, o título desses livros e a publicação dos meus livros que estão lá na estante. Ou seja, vamos ver isso funcionando. Então, opção 1, ele vai listar os meus livros da minha estante de favoritos. Aqui estão os meus livros listados com o ID, o título e a publicação. Os livros citados lá são os mesmos livros que estão aqui, então. Em seguida, uma pesquisa de livro, por exemplo. Esse método aqui de pesquisar livros, ele não precisa de token porque ele é um método público. Ele faz um GET no servidor da Google através dessa URL aqui, passando um valor. Esse valor, ele é uma string, que no caso, eu vou digitar ela. Ele vai fazer um for para pegar os itens e vai retornar então o ID, o título e a publicação desses itens. Então vamos escolher a opção 4, por exemplo, sistemas distribuídos. Ele retornou aqui os livros de dentro do Books, de dentro de todo o Books, que tem a ver com sistemas distribuídos, me retornando o ID, o título e a publicação. A partir daí, então, vou mostrar como faço a adição. Como eu já tenho o ID aqui, e para adicionar um livro, então, eu preciso fazer um post no servidor e passar um ID, como está aqui. Vou escolher a opção de adicionar os livros. Ele vai me solicitar o ID, que é o que está aqui. Vai dar um post no servidor, mais esse ID. E então vai fazer a adição do livro na minha estante de livros de favoritos. Vocês podem ver que ele apareceu aqui. Agora, para excluir, é basicamente a mesma coisa, a mesma URL. Só passo o ID do livro que eu quero excluir. Vamos excluir, então, acho que o mesmo livro, pode ser.
passa o ID do livro e vocês podem ver que já não existe mais o livro aqui. Ou seja, então acho que basicamente era isso. Tentei explicar mais ou menos como funciona. Obrigada.